Queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje teremos mais informações e revelações maravilhosas do ensinamento de Jesus. Ensinamento esses que são indispensáveis para o conhecimento de Deus, que é um dos objetivos desse canal. Trazer você que nos ouve, que nos acompanha, para conhecer melhor o nosso Deus. Hoje nós vamos para a aula 23, onde muitos discípulos abandonam Jesus, onde Jesus se revela como sendo a palavra de vida eterna. Nós vamos estudar o capítulo 6 e vamos estudar do capítulo 41 a 71. Então, temos muita coisa para ver hoje. São 30 versículos. Bem, eu queria começar a respeito do conhecimento de Deus, dando 3 alertas que eu já falei nas aulas passadas. Sabemos que a base para o pleno conhecimento de Deus é a própria Bíblia. Ele se revela através das Sagradas Escrituras. Segundo, essas revelações de Deus se dão de forma progressiva. Assim, há necessidade de ler toda a Bíblia para ter uma compreensão plena do nosso Deus revelado nas Sagradas Escrituras, no Antigo e Novo Testamento. Terceira informação que eu queria dar, o terceiro lembrete, nós sabemos que nem toda revelação bíblica é racional. Nem toda revelação bíblica ela é compatível com a lógica humana. Assim sendo, a fé, preste atenção, deve preceder o esforço do entendimento de certos textos bíblicos daqueles que não temos compreensão. Por exemplo, quando a Bíblia fala lá da pré-existência de Deus, que Deus sempre foi existente, isso nos traz uma dificuldade de entender onde ele estava, como ele veio, como ele apareceu, como ele surgiu. O segundo ponto, que é bem polêmico de compreensão, é a Trindade. 3 pessoas distintas que, na verdade, são uma só pessoa. Por que isso? Porque a mente humana não tem capacidade para entender todos os assuntos espirituais. Além de que, muitos assuntos bíblicos, Deus não quer revelar. O que torna alguns textos bíblicos incompreensíveis. Mesmo sendo incompreensíveis, você pode entender alguns objetivos dele, sabendo que é verdade, porque é Deus que está falando. Na história que vamos estudar hoje, nós vamos encontrar com alguns textos desses com dificuldade de entendimento. Bem, no texto de hoje, Jesus era seguido por uma multidão muito grande. Mais de quase 20 mil pessoas seguiam Jesus. E Jesus diz no versículo 35, por exemplo, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo, no versículo 33. E ele se revela a Deus como sendo seu Pai. Revelando aqui que ele tem uma origem divina. Aí ele diz alguma coisa complicada. Ele diz, olha, se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não terão vida. A falta de entendimento disso dá uma celeuma, dá um murmúrio generalizado e eles resolvem abandonar Jesus. Estamos, então, hoje diante de um texto que tem história importante, uma revelação importante. O que Jesus quer dizer quando ele fala que temos que comer a carne e beber o sangue dele. E eu te aconselho, dá uma pausa, lê o texto de hoje, que é longo, anota tudo e depois volta para que a gente possa continuar e aprender com Jesus sobre como segui-lo verdadeiramente. Bem, iniciando, eu quero primeiramente lembrar que nós vimos Jesus alertando por várias vezes sobre a sua origem divina. Isso tanto
em palavras, quanto pelos milagres que ele realizou. Os milagres dele e seu discurso testificavam que ele tinha uma origem divina. Ele fala assim, olha, vocês podem não crer, mas as Escrituras e o próprio Moisés testificam que eu procedo do Pai. E depois ele dá uma palavra dura, ele diz assim, olha, vocês me procuram porque comeram pão, porque foram saciados. Mas vocês não entenderam o milagre da multiplicação de pães. Vocês querem pães, mas não querem entender o milagre feito. Como quem diz assim, vocês são cegos. Vocês não estão percebendo a ligação do milagre com a minha autoridade divina. O que Jesus está dizendo, preste atenção, que quem faz um milagre desse tem que ser uma pessoa sobrenatural, tem que ser uma pessoa divina. E eles não fizeram essa associação. E Jesus, então, declara abertamente como sendo o Filho de Deus que desceu do céu no versículo 40. Mas, da mesma forma que esses judeus murmuraram contra Moisés no deserto, eles estão murmurando agora com Jesus, com o Messias, só porque ele se identifica como Filho de Deus encarnado, cuja origem, ele mesmo diz no versículo 42, minha origem está no Pai. E criticam Jesus. E no versículo 42, eles dizem o seguinte, mas esse não é Jesus, filho de José, filho de Maria? E como é que ele pode dizer que veio do céu? A partir daí, começa uma grande celeuma, uma grande discussão, e eles dizem assim, nós não conhecemos o pai e a mãe desse rapaz aí, não vimos esse menino, como é que agora ele diz que vem do céu? E Jesus diz, olha, a dificuldade de vocês entenderem é porque só vai crer em mim aquele que for trazido pelo Pai, e eu ressuscitarei nos últimos dias. Aí eu queria te dar uma pausa para te dizer o seguinte, que nós hoje cometemos os mesmos erros que esses judeus estão cometendo. Até porque o nosso entendimento é muito maior. Nós temos recursos, bíblias, traduções, recursos na internet, onde a gente pode entender qualquer texto, saber de qualquer assunto. Mas temos dificuldade de fazer isso. A partir do momento que lemos um texto que não temos dificuldade, o que fazemos? Mudamos de página. Jesus disse para a gente que segui-lo não é fácil. Ele disse que a porta para segui-lo é estreita. E nós temos dificuldade de entender isso. Meu reino é desse mundo. E a gente fica ligado ainda a esse mundo. Não entendemos, não somos gratos ao fato dele ter encarnado para morrer por nós. Esquecemos desse entendimento, de que ele encarnou para morrer, para nos salvar. Se entendêssemos isso de fato, nosso comportamento, nossa atitude seria diferente. Não entendemos e não vivemos para isso. E aí pecamos igual a eles, porque não temos uma vida que testifique graça, reconhecimento a esse gesto de amor de Jesus que encarnou para morrer por nós. Eu tive a intenção, e perdi um tempo aqui contando as frases importantes nesse texto, que Jesus repete nesse discurso, frases que são mais do que suficientes para explicar a sua origem divina. E mesmo assim, há um descrédito sobre a origem divina de Jesus. A multidão vê circunstâncias, vê milagre, vê o discurso, vê ele mesmo falando, mas não olham Jesus como os olhos espirituais. Não se curvaram à sua divindade.
Eu contei, por exemplo, 7 vezes ele fala que ele desceu do céu, de que ele é enviado pelo Pai. Nesse texto, 4 vezes ele alerta para o fato de que o ser humano não irá crer nele, enquanto Deus não opera nessa pessoa uma fé verdadeira no coração desse homem. Ninguém, preste atenção, tem condição de ir até Jesus sem que Deus tenha induzido. 4 vezes ele declara que a vida eterna só existe para aqueles que creem nele. Esse é um discurso novo? Sim. É um discurso um tanto incompreensível? Sim. É um discurso incompreensível. Mas qual é a atitude sensata de alguém que não está entendendo alguma coisa da Bíblia ou o discurso de Jesus? Senhor, nos socorre. Não estou compreendendo o que o Senhor está falando. Você podia explicar para nós? Nós vimos pelo milagre que você fez que você é um ser divino. Diga para nós, o seu mesmo Messias que deveria vir, nos diga o que nós devemos fazer, o que nós temos que fazer. Essa seria a atitude correta. Essa seria a nossa atitude. Quando não entender uma parte da Bíblia, perguntar a alguém que entende, ter humildade, mas não murmurar e não entender um texto, vira a página. Nós não fazemos isso. Até hoje. Nós não temos a humildade de procurar a verdade, de consultar, na internet que seja, no pastor, na liderança da igreja. Hoje nós temos vários tratados teológicos, áudios visuais, nós temos na internet pregações em todos os textos, explicações bíblicas, onde nós poderíamos buscar, mas não queremos nos aprofundar até hoje no entendimento de quem é Jesus, de quem é o nosso Salvador. E a verdade é que nós nos alimentamos só dos cultos dominicais. Fazendo assim, o meu conhecimento com Jesus vai ser raso. Fazendo assim, a minha intimidade com Deus vai ser rasa. E se meu conhecimento e minha intimidade com Jesus é rasa, a minha fé vai ser rasa. Bem, dentro de outras revelações que Deus faz nesse discurso, primeiro, ele garante, presta atenção, que todo aquele que o Pai der a ele, essa pessoa virá até ele. E essa pessoa nunca se perderá. O que ele está dizendo é que é Deus que nos leva amorosamente, cada um de nós, até Jesus. É Deus que gera uma fé no nosso coração e nos faz reconhecer. Assim nós temos condição de entender a nossa iniquidade, nossa pecaminosidade. Assim nós conseguimos ver o tanto que estamos afastados de Deus, levando uma vida meia cristã e meia no mundo, muitas das vezes. Ninguém é capaz de, por si só, entender as coisas espirituais, de ir até Jesus, se Deus não conduzir até ele. Segundo ponto que esse texto deixa bem claro para todos nós, está no versículo 38. Ele diz que encarnou já com uma agenda de trabalho definida pelo próprio Pai. Ele diz o seguinte: pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. Percebe? Olha a submissão, olha a humildade que ele nos ensina. Então, o segundo ponto que eu queria alertar nessa aula de hoje, Jesus está dizendo que ele tem uma agenda que é o Pai que gerencia. E eu queria lembrar que ao batizar, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, todos nós também recebemos imediatamente uma agenda dada por Deus. Leia lá, 2 Coríntios capítulo 5, 18 a 19, 2 Pedro 2, 9 e outros textos que mostram que nós temos uma agenda guiada por Deus. Bem, do versículo 51
ao versículo 59, Jesus endurece o seu discurso. Ele fala de forma literal e de forma metafórica. Ele diz o seguinte, presta atenção. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Começou a complicar, né? Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: como é que este homem pode dar sua própria carne para a gente comer? Complicado, né? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a minha carne, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, vive em mim e eu vivo nele, eu viverei nessa pessoa. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho vida. Assim também quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Esse é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e assim morreram. Quem come desse pão que eu der, viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando numa sinagoga em Cafarnaum. Obviamente, essa palavra gerou uma confusão, uma celeuma, um murmúrio, e eles falaram como está registrado aqui no versículo 52. Como é que esse homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? E esse murmúrio, como já falamos, podia ser levado para uma atitude de humildade. Senhor, não estamos entendendo o que eu acabei de falar. De submissão, de buscar entendimento, de buscar compreensão. Mas essa não foi a atitude deles. O que Jesus está dizendo, comer sua carne e beber seu sangue, é que a salvação, a vida com ele, tem que ser uma vida de plena intimidade. Ela só acontece quando nós temos esse entendimento e encarnamos Jesus em nós. A salvação, ela traz a necessidade de uma vida de plena intimidade. Temos que ser com Jesus um só corpo, uma só carne. Vida com ele só ocorre quando ele habita plenamente em nosso coração, em nossa mente, em nosso íntimo. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos revestidos de Cristo. Eu lembro que eu já usei metáfora aqui. Eu falei uma vez, eu digo, para ir até Jesus nós temos que nos desnudar. É uma metáfora. Não temos que ficar nus para ir até Jesus. Eu estava falando para a gente ter que se despir do velho homem, das nossas velhas concepções, da nossa estrutura pecaminosa, da nossa velha natureza. Despir isso disso para ir até Jesus. E o que Jesus está falando aqui é uma metáfora. Beber sua carne e comer seu sangue é uma expressão que é uma metáfora, metafórica, que significa que ele, Jesus, quer fazer parte integral de cada um de nós. Significa também o seu sacrifício na cruz, onde ele vai dar a sua própria carne. Ele vai verter o seu próprio sangue. Ele vai passar por sofrimentos. Ele vai ser ferido no nosso lugar. Ele vai morrer no nosso lugar. Ele se dá em nosso lugar.
E a gente vê que é pessoal, porque no versículo 56 ele vai dizer: quem come é pessoal. Eu afirmo a vocês, isto é verdade. Se vocês não comerem, é pessoal. Ou seja, ninguém pode comer por mim, ninguém pode beber por mim, ninguém pode crer por mim. Ele está dizendo também isso, que é pessoal. Que ele vai fazer um sacrifício da sua carne e do seu sangue. E nós temos que comer, é se apropriar desse sacrifício. Vocês têm que comer, vocês têm que se apropriar da minha morte. Vocês têm que crer que eu morri no seu lugar. Pela fé, num sacrifício, para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Isso já estava escrito, isso os profetas já falariam. Já havia tipificado o Cordeiro de Deus que haveria de vir para tirar o pecado do mundo. Bem, essa celeuma se alastrou e muitos discípulos de Jesus disseram o que está aqui no versículo 66. O abandonaram e não o acompanharam mais. E Jesus continuou, dizendo: olha, vocês estão me abandonando porque vocês não vieram a mim pelo Pai. Aquele que é trazido pelo meu Pai jamais me abandonará. Isso acontece até hoje. As pessoas, pelo menor desagrado ou falta de entendimento, deixam a igreja, desvio da fé, deixam Jesus. Por que as pessoas deixam a igreja, tocam de igreja? Que não foram trazidos por Deus Pai até Jesus. Se você é trazido a Jesus pelo Deus Pai, você não abandona. Você não abandona o barco. E quando você não entende, você busca entendimento, você não murmura, porque murmurar é pecado. Bem, se a gente olhar o discurso de Jesus de uma forma isenta, é de fato um discurso duro, é de fato um discurso difícil. Ele está dizendo, na verdade, isso: olha, quem vem a mim, guiado pelo meu Pai, não se perde. Mas quem vem por fé, não me abandona. Agora, quem vem pelo interesse do pão, quem vem pelo interesse de ver espetáculo, quem vem por interesse de buscar milagre, libertação, como a gente fala até hoje, em 2021 fazemos isso, buscamos Jesus muitas vezes por uma proteção terrena. E Jesus diz que o reino dele não é desse mundo. Jesus é onisciente. Não esqueçam disso, meus queridos. Eu posso estar ajoelhado orando com postura de santo, usando palavras de santo, dizendo palavras santas, mas ele vê minha atitude, ele vê o meu coração, e ele vai saber a fidelidade com que eu estou orando, a motivação que eu estou orando, porque ele é onisciente. Então Jesus não se engana. Aqueles que foram embora porque não tinham o coração na mensagem, na encarnação, no propósito, na missão, no entendimento de quem é Jesus. E aqui Jesus nos ensina o que dizer. Eu já repeti e vou repetir mais uma vez. Senhor, nos socorre, nos explique, porque não estou entendendo. Mas não é isso que fazemos. Continuamos acostumados a ser crentes de conhecimento superficial. Crente que se alimenta somente de uma mensagem dominical. Não buscamos entender Jesus a fundo. Porque se entendemos, a nossa vida é diferente. Se entendemos, nosso sorriso é diferente, nossas atitudes são diferentes, nossos propósitos são diferentes quando a gente entende o nosso Salvador verdadeiramente. Ele disse que a porta de acesso a ele era larga. Ele nunca fez discurso para agradar ninguém, como nós pastores fazemos. Como nós pastores ficamos preocupados para não perder a nossa multidão. Mas Jesus não está preocupado com isso.
Jesus não queria aplauso. Jesus não precisava de reconhecimento porque ele é Deus. E hoje o que a gente vê é a liderança querendo aplauso, querendo multidões, sem a encarnação do Evangelho da Verdade, sem trazer artifícios e metodologias para que as pessoas tenham entendimento pleno de quem é o nosso Senhor Jesus. Bem, Jesus não precisava de aplausos. Jesus não precisava de reconhecimento. Jesus não precisava reter multidão, como muitos de nós, pastores, fazemos hoje. Jesus diz no versículo 64 o seguinte, ele diz, eu já sabia desde o começo quem eram os que iam crer nele. Sabia também quem iria traí-lo. Aqui ele está dando mais uma prova da onisciência, está dizendo, eu sabia que a maioria dessa multidão que me segue não foi trazida pelo meu Pai e tem interesse no espetacular. E Jesus não estava aqui para fazer média para ninguém. Versículo 66, por causa disso, muitos de seus seguidores abandonaram Jesus e não o acompanharam mais. Ora, uma multidão de 20 mil pessoas abandona, não acompanha mais, vai fazer o quê? Por onde vão? Sair murmurando. Alguns creram, alguns ficaram neutros, mas o texto indica que a grande maioria abandonou Jesus, murmuraram contra Jesus, essa murmuração se espalha, e Jesus é então perseguido até a cruz. A partir daqui cresce o número de opositores a Jesus. Quando isso ocorre, que Jesus vê uma debandada geral, Jesus diz aqui no versículo 67, ele pergunta aos 12, será que vocês também não querem ir embora? E Simão Pedro respondeu, indicado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, da mesma forma que tem um texto em Mateus, onde Jesus pergunta assim, quem o povo diz que eu sou? Um diz que é Elias, outro diz que é João Batista, e Pedro diz, tu és o Filho de Deus vivo. E aqui Pedro fala a mesma coisa. Pedro diz, quem é que nós vamos seguir, Senhor? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos, nós sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Que maravilha, que revelação. Então isso alegrou o coração de Jesus, obviamente. Os 12 se firmaram mais nessa revelação de Pedro. E Deus disse assim, olha, não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês, os 12. E revela de novo. No entanto, um de vocês é o diabo. Se referindo àquele que haveria de traí-lo. Ele estava falando de Judas. Pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, iria trair Jesus, porque Deus assim já havia determinado. Um assunto que pode também, como eu falei, te trazer uma certa dificuldade de entendimento, mas depois a gente explica isso. Então temos aqui uma história maravilhosa. Eu tentei resumir esses 30 versículos dessa história fantástica para que você compreenda. Leia o texto. Se você tiver alguma dúvida, por favor, me procure. Entre em contato comigo, tire a sua dúvida, que nesse canal nós temos espaço para tirar as dúvidas. Eu te agradeço por acompanhar essas aulas, divulgue esse canal, utilize essas aulas para você ganhar alguém para Jesus e creia. Seguindo essas aulas você vai ter mais intimidade. Você vai saber de fato quem é o nosso Salvador. Que o Senhor te abençoe. Amém.